amados, abram suas Bíblias. Isaías capítulo 61, graça e paz. Venha receber essa noite. Amém. Mais uma porção do Senhor, amém. Aleluia. Desde sexta-feira, o Senhor Jesus tem nos abençoado, tem derramado curas, libertações, restaurações, renovo, fortalecimento. Amém. Eu creio que nesta noite não será diferente, porque é o mesmo Deus que opera, o mesmo Espírito que age. Amém? E você que perseverou, aleluia, vai sair daqui, amém? Verdadeiramente muito cheio do Espírito Santo, aleluia, e ajudando outros a serem curados, restaurados, libertos por aquele que nos amou primeiro, e o nome dele é Jesus, aleluia, amém? A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Os amados podem se sentar. E nós, amém, quando pegamos a palavra em Lucas, capítulo 4, nos versículos 18 e 19, nós vemos que Jesus, amém, quando entrou no templo, ele pegou a adorar, aleluia, e ministrou exatamente esse texto, que foi dado pelo Espírito Santo ao profeta Isaías, há 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo no templo, ele pegou o livro do profeta Isaías e o abriu exatamente neste lugar e disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Amém? Então Jesus, ele é o libertador. Amém? Jesus é o Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, ungido pelo Deus Espírito Santo. Ele se manifestou em carne, o verbo da vida, e veio para libertar os cativos. Amém? Diga assim: Jesus é o meu libertador. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, amados, nós entendemos e muitas vezes não aceitamos que nós estamos aprisionados em alguma situação da nossa vida, em alguma emoção, amém? Ou em algum dado momento da nossa vida. E nós vemos assim que cristãos, amém, imitadores de Jesus Cristo, eles podem ficar aprisionados. Então essa palavra é uma palavra revelada, amém, porque essa palavra em alguns lugares ela não é aceita, porque muitos dizem que um crente ele não pode estar aprisionado em lugar nenhum, porque Jesus o libertou. Verdadeiramente a palavra diz, amém, que o Senhor Jesus, aleluia, na cruz do Calvário, ele nos resgatou de toda maldição, amém, de toda enfermidade, ele nos libertou, aleluia, ele tirou toda a opressão, ele tirou toda a transgressão. Mas alguém diga aqui para mim que depois que você, em Jesus Cristo, nunca mais ficou enfermo. Diga aí: eu nunca mais fiquei. Diga aí para mim, depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, você nunca passou por uma opressão. Você nunca sentiu alguma coisa travada na sua vida.
salmista nos relata: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! Mas parece que muitas vezes nós não choramos só uma noite. Parece que o choro durou muito tempo. E parece até que nós estávamos presos no rio de lágrimas. E parece até que aquilo não ia passar nunca. E nós clamávamos e nós pedíamos: Jesus, me tira disso. Jesus, me resgata disso. E Jesus fez. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus curou. Ele libertou. Ele tirou a enfermidade. Amém. Mas nesta revelação, nesta abertura que o Espírito Santo dá para a nova igreja, amém, a igreja do século 21, uma igreja mais aberta, uma igreja que hoje está com uma mentalidade para receber revelações mais profundas de Deus e não se escandalizar. Amém, irmãos? Então, é este ensino de Deus que fala sobre liberdade de alma, abertura de cativeiro, áreas de aprisionamento. É um ensino que para alguns não existe. Amém, irmãos? Mas aqui a palavra nos deixa muito claro que Jesus veio para libertar cativos. E como que uma área espiritual, como que a alma nossa pode ficar presa? Ela fica presa em situações, em emoções. E eu te explico. Amém? Eu vou contar um fato aqui da nossa cidade, bem próximo de nós, que muitos conheceram o que houve, alguns não vão conhecer esta noite. Aproximadamente 2, 3 anos atrás, teve um show da cidade do Putim, um show do irmão Lázaro. Amém? E um jovem daqui de Guaratinguetá, com a sua namorada, 2 jovens, foram até esse show. E no término do show, eles vieram pela estrada aqui de trás, né, que eles chamam de estrada velha, Guaraputim. Vieram e quando num determinado trecho da estrada houve um acidente, uma moto. E a mocinha que estava com ele, a namorada dele, de 19 anos, na época, né, 19 anos, ela veio a óbito. E ele não. Ele ficou ferido, o braço quebrado, a fratura exposta, mas ele sobreviveu. Amém? Amados, passou alguns dias, a mãe da jovem era crente, evangélica, a jovem era crente, amém? Ele estava conhecendo Jesus, mas ele ainda não era convertido. E olha o livramento de Deus. A moça foi no Senhor, ela está na glória, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas esse sofrimento veio para a alma. E a ex-sogra, no caso, a mãe da jovem, o trouxe aqui na igreja. Né? E o pastor estava ocupado com outras coisas. No final do culto, ela pediu para que eu orasse pelo jovem, juntamente com ele. Quando eu comecei a orar por ele, veja só, o Espírito Santo abriu minha visão espiritual e o mostrou cavando uma cova, uma terra preta, e ele cavando uma sepultura. O Espírito Santo falou para mim assim: ele está preso numa região de morte. Aí eu abri o olho e falei para ele: jovem, o que você mais quer hoje é morrer. Ele começou a chorar desesperadamente e falou: é verdade, eu quero. E o Senhor falou: liberte daí. Amém? Então, houve todo o procedimento da oração específica para abertura de cativeiro, e ele foi removido pelo Espírito Santo daquele lugar. Amém? Isso aí, né? Foi abençoado e ele foi embora. E passou-se vários meses, talvez um ano. Eu encontrei esse jovem na casa do professor de matemática do Gabriel, onde eu levava o Gabriel para ter aulas de reforço. E esse professor, ele dá aula também para as pessoas que fazem concurso público.
E eu encontrei esse jovem lá no portão. Mas ele estava tão feliz. Ele falou: pastor, muito legal, eu estou bem, Jesus me ajudou, Jesus me tirou daquela situação, eu estou com planos novos, estou estudando para prestar concurso. Então, Jesus Cristo, verdadeiramente, Ele nos liberta, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós, muitas vezes, vemos pessoas dando fim na sua vida, né? Pessoas se suicidando. São pessoas que antes delas cometerem este ato horrível, elas já foram aprisionadas pelo inimigo numa região de morte. Aí você diz assim: mas então, pastora, me prova na Bíblia onde tem região de morte. Olha só, quem não conhece o Salmo de número 23? Todos conhecem, irmãos. Amém? Salmo de número 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Amém? Agora, quem não conhece, irmãos, olha só, o Salmo 40. Ai, aquele salmo que a gente ora a Deus e fala: Deus, ouve o meu clamor. Amém? Senhor Jesus, o Senhor fala que eu tenho que ter mais paciência. Isso é uma área de aprisionamento. Salmo de número 40, verso 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Os ouvidos do Senhor, bem atentos para ouvir o seu clamor, e ouviu o meu clamor. Amém? Só que o clamor de Davi era um clamor de desespero. No 2 você vê o desespero dele. Amém? Citando o que o Senhor Deus fez quando respondeu à oração dele. E ele diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. Então, no mundo espiritual, Davi se achava numa situação de paralisia. Ele estava preso. Ele queria avançar e ele não conseguia. Ele queria sair do lugar e estava tudo travado, tudo parado. E quantos de nós em Jesus nos encontramos nessa situação, amados? Nós queremos que as coisas mudem, nós queremos avançar, nós queremos progredir, nós queremos crescer, nós declaramos a palavra em Cristo Jesus: eu sou mais que vencedor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós vamos citando textos maravilhosos, amém, mas nós não vemos acontecer. Você já viu o depressivo, que é uma enfermidade da alma, e uma enfermidade que já se tornou comum no meio dos cristãos? Ah, estou com depressão. Irmãos, depressão, ela não anda sozinha. Amém? A depressão, ela anda junto com a morte. Você pode ver, conforme o nível de depressão vai subindo, o nível de desejo de morrer sobe também. E muitos depressivos, eles são tão sufocados pela morte, que vocês podem observar que a maioria dos depressivos, eles se suicidam se importando. Ou se importando, a maioria se importando. E outros que moram em edifícios, ou que acham uma ponte, um viaduto como saída, eles se jogam abaixo. A maioria, eu sei que hoje dão dinheiro na cabeça, se esfaqueiam, mas a maioria é aqui. Ou se jogam. Por quê? Explico. Amém? Aqui é a área que esse espírito maligno vem e sufoca. Ele vai sufocando de uma forma que a pessoa não vê saída. Ela não vê, amém, uma direção para ela. É claro que ele controla a mente. E o que pula, ele se sente preso também. Então, o pular, na verdade, é um ludibriar do inimigo e fala: pule, que você vai se sentir
sentir livre. É como se ele começasse a ser liberto daquele tudo. Ele vai voar. Ele vai encontrar liberdade. Ele vai encontrar a paz. É todo um jogo de controle, de manipulação e de engano na mente do aprisionado espiritualmente. E se eu pedisse para alguns de vocês aqui se levantassem e contasse alguma história que você ouviu falar, algum caso que você leu em algum jornal, ouviu na notícia, ou alguém conhecido de você, ou alguém até próximo de você, sobre isso que eu acabei de relatar, eu creio que não vai ser só um, mas alguns vão falar: olha, um primo meu fez isso, um amigo meu aconteceu com ele, uma mulher assim de tal lugar do meu trabalho, ou alguém da igreja. Amados, vocês estão sérios que o ano passado eu li no noticiário 3 pastores se mataram. 3 pastores entregaram a sua vida para o inimigo. Se foi salvo, os irmãos, não estou aqui para falar que salvo é Jesus, mas eu estou dando um exemplo vivo do que tem acontecido no nosso mundo, por falta de conhecimento. E se eu também pedir para alguns aqui se levantarem e dizer assim, que um dia na sua vida você quis morrer, isso foi muito intenso, muito profundo, eu creio que muitos vão dizer: eu já quis morrer, eu já tive um desejo terrível de morrer. Eu estou usando aprisionamento de morte, porque o aprisionamento é muito, ele é um exemplo, amém? Muito assim, é comum. Mas existem muitas áreas de aprisionamento, amém? E a Bíblia fala, amém, sobre estas áreas. Vou dizer o nome de algumas delas, amém? Para que nós compreendamos melhor, amém, irmãos? Então nós temos áreas de aprisionamento como Hades. Sabe quando a Bíblia relata o Hades? Fiquei preso no Hades. É uma área de aprisionamento. Diga assim: eu sou livre de Jesus. Eu sou livre de Jesus. Diga com alegria: Eu sou livre de Jesus. oh, glória a Deus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então existem prisões como área da morte, Hades. Aqui, ó, que nós acabamos de ler, provando na palavra para os meus amados irmãos: lago, rios, mares. Por exemplo, alguém que sofreu um afogamento e não foi a óbito. Essa pessoa, ela precisa ser ministrada. Porque no momento do afogamento, nós entendemos que existem espíritos malignos que regem as águas. Não existem? Iemanjá é um deles. Leviatã é outro deles. Amém? Iara, sereias, amém? Serpentes, existem as serpentes que também estão na água. Nós sabemos que os dragões, que também é simbolizado como o Leviatã, a grande serpente, você sabe que o dragão, ele rege todos os elementos da terra. Por isso que a gente lê lá em Gênesis, né? Que lê Apocalipse, que a antiga serpente, ela virou um dragão. E nós sabemos que o dragão simboliza quem? Satanás, o arqui-inimigo de Deus e da igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Então o dragão, ele rege a simbologia do espírito. Tá certo? Nós entendemos que o dragão é uma mitologia, mas a Bíblia, ela relata o dragão, simbolizando o inimigo. Ele rege os 4 elementos para você ver o poder dele, né? Quando você já assistiu algum filminho de dragão, você vê que o dragão, ele anda na terra. Anda, elemento terra. Ele mergulha na água, não mergulha? Elemento água. Ele voa, não voa? Elemento ar. E ele não solta fogo pela boca, pelas ventas? Elemento fogo. Ele rege os 4 elementos. Por isso que às vezes você vai ver os pastores orando, assim, né? Na hora de batalha espiritual, orações de guerra, você vai ver os orantes orando assim: Senhor, vem purificando.
os 4 elementos da terra, os 4 elementos da natureza: terra, fogo, ar e água. Porque como o dragão, o inimigo, ele rege os 4 elementos, então os 4 elementos existem subordinados a ele. E você deve orar, que quando você purifica, no nome de Jesus, ele não gosta de pureza, ele gosta de limpeza. Amém? Glória a Deus. Posso continuar, irmãos? Amém. Posso continuar. Então, existe uma chave no mundo espiritual. E essa chave, você tem ela. Abra sua mão direita e diga assim: eu tenho a chave. Eu tenho a chave. A chave espiritual. A chave espiritual. Jesus já me deu. Jesus já me deu. Quando eu o aceitei. Quando eu o aceitei. Oh, glória a Deus. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Em Apocalipse capítulo 3:7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem o quê? A chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Aleluia. Então essa é a chave que Jesus te deu. Amém? Então, se nós estamos falando sobre áreas de aprisionamento, prisões espirituais, nós precisamos ter uma chave espiritual, amém? Para abrir. Diga, oh glória. Oh, glória. Por que glória? Porque você tomou posse da chave. Amém, amados? Então você tem essa chave. Quando você se sente prisioneiro numa situação, e olha, irmãos, não são poucos de nós. Amém? Nos sentimos presos, às vezes, a pessoas. Nos sentimos presos a lugares, a traumas, como o pastor diz. Amém? Veja só. Às vezes uma pessoa, ela morou muito tempo num lugar. E ela se adaptou àquele lugar. Porque nós somos adaptáveis. Amém? Você vê que se o Senhor pegar uma pessoa e tirar ela do Rio de Janeiro e falar assim: olha, agora Rio 40 graus, né? Agora 40 graus, 50, tirar ela de um lugar muito quente e colocá-la lá no Polo Norte. Ela vai achar meio estranho, meio ruim, mas ela vai morrer lá. Ela se adapta. Ela se adapta. Agora você pega o urso polar branco e tira ele do polo e traz ele para o Rio de Janeiro. A chance dele sobreviver é mínima. Então nós somos adaptáveis. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso que o Senhor Deus fala assim: ó, dominai a terra. Isso é poder de Deus para a sua vida. Para onde você for, você domina. No nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Então, veja só, a pessoa morou muito tempo naquele lugar. Aí ela tem que mudar por uma situação qualquer. Ela vai para um outro lugar. Você sabe que ela tem uma tendência de ficar sofrendo no lugar atual que ela está morando por causa do lugar passado. E ela ficar querendo voltar o tempo todo. Porque ela está presa no lugar. Então as pessoas ficam presas a territórios também. Veja só. As pessoas, elas ficam presas em igrejas. Ficam presas em igrejas. O Senhor Jesus fala: saia, seu tempo lá acabou, quero você em outro lugar. Mas a pessoa está presa. Ela está presa lá, ela chega na outra igreja. Aí ela fala assim: mas lá na outra igreja fazia desse jeito. Lá na outra igreja a gente dava 3 pulinhos. Aqui a gente não dá nenhum. Por quê, pastor? Lá na outra igreja a gente fazia campanhas assim ou do outro jeito. Aqui não faz, aqui de outro jeito. Nós ficamos assim porque ainda estamos presos lá.
Você entende? Alguém discorda de mim, você conversa comigo lá fora, agora não dá para vocês. Amém? Então é isso, irmãos. Nós ficamos presos. E a palavra nos diz que Ele veio para libertar os cativos. Glória a Deus. Aleluia! O nome dele é Jesus. Glória a Deus. Então existe uma chave. Amém? Agora, quem nos prende? Sou eu mesma? É Jesus que nos prende? Acabamos de dizer que Ele veio para nos libertar. Amém? Então é o inimigo que nos prende. E ele nos prende porque ele encontra um direito legal. Ele prende onde? Alma, emoções. Certo? Então olha só. Vou criar mais uma situação. Tá? Vou criar situações que existem. Vou ler uma situação melhor. Vou ler a situação da Ana Mendes Ferrell. Amém? Que é uma guerreira de Deus. Ela é mexicana. E ela mora hoje nos Estados Unidos, mas ela viaja assim, em muitas partes do mundo, fazendo batalhas espirituais dirigidas pelo Espírito Santo. Então a experiência de Ana Mendes Ferrell, amém? É cristã, amém? Ela é apóstola. Ela tinha uma irmã gêmea que se chamava Mercedes. E essa irmã gêmea dela estava enferma. E eles faziam campanhas, e faziam vigílias, e faziam orações, e faziam jejuns, e nada da Mercedes ser curada. Aí a irmã Ana, orando e perguntando a Deus o que acontecia com a sua irmã, houve uma revelação de que apesar de sua irmã ser evangelista, olha, uma cristã consagrada, ministeriada, amém? Então, mesmo sendo evangelista, ela tinha dores insuportáveis. E ela era aprisionada nessas dores. Então, o profeta Chuck Percy, que é o profeta, né, do grupo lá da pastora, da apóstola, ele trouxe uma revelação para a apóstola Ana Mendes. Ele falou assim que ela receberia uma chave do Senhor para libertar a irmã dela. Ele disse a ela assim, isso foi tudo por telefone, tá, irmão? Isso vai ler com mais clareza, com mais detalhes, no livro da Ana Mendes, chamado Regiões de Cativeiro. Um livro excelente, de revelações profundas de Deus, que para você ler esse livro, você tem que ler embaixo de oração. Pelo menos comigo foi assim, porque a primeira vez que eu li este livro, eu li este livro algumas vezes, a primeira vez que eu o li, chegou um dado momento do livro, veio uma voz na minha mente e disse assim, é tudo mentira. De Deus a voz. Quem que não quer que você descubra o profundo de Deus? Quem que não quer que você seja curado, liberto, restaurado? Eu parei, irmãos, eu parei porque foi muito forte o ataque, o dardo inflamado do maligno foi muito forte na minha mente. Eu parei, levei alguns segundos para entender que era o diabo. Aí eu retalhei ele. Falei, está amarrado, seu mentiroso, pai da mentira, eu te repreendo, eu te expulso daqui, sai agora, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo, o meu Deus é o Deus verdadeiro, isso aqui é da parte de Deus, por isso você é fora, saia, em nome do Senhor Jesus. Depois disso, posso ler o livro várias vezes, amém, irmãos? E ela recebeu essa revelação de Deus, amém? Então, veja só, quando ela entrou em oração, já estava com a chave na mão, espiritual, para que Deus mostrasse, né, onde estava todo aquele embaraço na vida da irmã dela. O anjo do Senhor apareceu diante dela. Ah, eu não acredito. Bom, então, todas as citações bíblicas que falam sobre anjo
positivo e passa por cima, tá bom? Passa tudo por cima. A palavra diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor fala assim, que o Senhor dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Aleluia! Mais várias citações. Amém? Então ela se deparou com um anjo. Existem certos lugares que você não pode sozinho. Não se atreva. E o Senhor enviou um anjo, porque está escrito: o Senhor enviará um anjo que vai diante de vós. Oh meu Deus, isso é lindo. Amém? Aleluia. E o anjo a conduziu a um lugar que ela nunca tinha imaginado. E ela foi entrando para dentro da terra. Espiritualmente, viu, irmãos? Através do sistema de escudo. Amém? Que tem revelações de Deus aqui, sonhos de revelações, visões espirituais, intuições, ou a fatiga, né? Sentir que o outro está sentindo, intuições espirituais, amém? Sabe que Deus mostra coisas, que o mundo espiritual ele é vivo, ele é real, ele se movimenta e ele é totalmente ligado na terra. Por isso Jesus disse, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. São mundos conectados. E céus na Bíblia significa mundo, reino espiritual. Entendeu? Diga, entendi. Oh, glória a Deus. Amém? Então o anjo levou ela para um lugar que parecia um enorme desafio. Eu repreendo toda seta do diabo aqui agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo pensamento vacilado, todo ataque de Satanás, agora seus demônios, eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eles foram para este lugar. Era um calabouço cheio de quartos de prisões. Ana passou diante de vários deles e finalmente encontrou sua irmã amarrada. Então, preso, ele está sempre amarrado, sempre atado em alguma situação, em algum lugar. A irmã dela estava presa num vale, num calabouço de enfermidade. Viu? Tem gente que morre de uma enfermidade que não é para morrer. Porque ela foi presa naquela situação. Amém? E não houve um guerreiro de Deus, alguém para ministrar uma libertação de cativeiro. E vai a óbito. Morreu salvo, glória a Deus, irmãos. Mas tem muita gente morrendo fora da hora. Ah, mas por que Deus deixa? Por que Deus permite? Tem muitas coisas que Deus permite para nós aprendermos. Amém? O importante é a salvação deles. A palavra nos diz que todo aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Aleluia! Glória a Deus! Amém? E então ela e o anjo foram parar naquele lugar. Aí a Ana viu um espírito sentado sobre o peito da irmã dela, Mercedes. Amém? E ela tinha contraído pneumonia. Então a pneumonia estava debilitando ela totalmente, lá no mundo físico. E estava sufocando ela. Entendeu? No livro você lê tudo certinho. Estava assim, toda aquele catarro que chama, toda aquela inflamação que fica aqui, estava tudo embolando. E estava formando bulbos. E os médicos já estavam dando óbito para ela. Então, ela não conseguia mais respirar direito. Estava gravíssimo a situação da irmã Mercedes. Amém? Porque aquele espírito estava aqui e sufocava e apertava. E era assim que ela se sentia no mundo físico. Então, amados, conforme nós estamos no mundo físico, é do jeito que nós estamos no mundo espiritual. Se no mundo espiritual está havendo uma opressão, uma perseguição, uma tortura contra nós, seja em qual área for, sentimental, espiritual, financeira, social, familiar, você vai sentir no mundo físico. Amém? Por isso é chamado de batalha espiritual.
Você vê lá Daniel 10, fala que Daniel estava como? Triste. E Daniel estava triste naqueles dias. E nós conhecemos a história de toda a batalha espiritual que foi travada. E os principados que estavam envolvidos naquela situação, oprimindo o reinado da Babilônia, onde Daniel era um dos governadores, um dos presidentes, não é? Olha que sério. Amém? Tem alguém aí? Não foram arrebatados ainda? Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém? E a Ana teria que libertá-la das mãos daquele demônio. Amém? Olha só. Aí eles fizeram todo o processo de oração, né, de libertação, que eu vou ensinar para a Maria Igreja, nós vamos ministrar. E neste momento, amém? Lá na terra, ou seja, lá no hospital, a Ana estava na terra também, fisicamente. Mas espiritualmente ela já estava muito espiritual, guerreando. Amém? Olha isso aqui, no momento que ela repreendia aquele demônio que Deus mostrava para ela, sufocando a irmã, querendo tirar a vida da irmã, a irmã lá no hospital tossiu e soltou toda aquela gosma que estava endurecida, já dentro dela, travando ela no quarto onde ela estava. E ela foi curada completamente e começou a ficar boa a partir daquele momento. Amém, amados? É a nossa luta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero passar para os amados irmãos alguns sintomas de aprisionamento espiritual. Mas como que eu sei que eu estou preso? Não é? Eu não tive nenhuma visão. Deus não me mostrou nada. Mas eu estou ruim, estou esquisito aqui. Então, sintomas. Amém? Por exemplo, pessoas que não sentem presença de Deus. Isso é um sintoma de aprisionamento. A pessoa pode estar presa com um vazio espiritual muito grande. Sabe? Tudo bem, você vai sentir a presença de Deus 24 horas. Você vai sentir a presença de Deus o tempo todo. Ainda que Ele está dentro de nós. Amém? Mas tem momento, né? Pelo menos um momento nós temos que sentir Deus em nós. Mas tem pessoa que nunca sente. E às vezes está um derramar do Espírito da igreja. Um louvor maravilhoso. Amém? Deus usando, Deus ministrando, poder, cura, libertações. E nós estamos assim. Vazio vem incredulidade. Será? É verdade? Que isso? As pessoas doidas. Nossa, que carnalidade. Que frescura. Isso não é de Deus, não. Ele não sente a presença. E abre-se uma porta para começar os julgamentos. Tem grande dificuldade, né, em sentir essa presença de Deus. Amém, amados? Diga graças a Deus, meu irmão. Aleluia. Tem dificuldade de ler a Bíblia. Tem sono. Começa a ler a Bíblia, dá sono. A mente foge, vagueia. Você está lendo lá a palavra, daqui a pouco você já começa a pensar outra coisa. Não tem nada a ver. Ai, nossa, acho que eu estou enxuando. Nós precisamos lavar o banheiro. Vamos estar lendo a Bíblia. Olha, desce, irmãos. Área de aprisionamento. Viu? Sente dificuldade de orar, principalmente quando está sozinho. Precisa orar. Todo dia nós temos que clamar a Deus. Não consegue orar. É deserto. Não consegue desenvolver uma vida devocional a Deus. Amém? Quer estar ali, não é? Meditando na palavra, orando, indo aos cultos, participando das coisas da igreja. Não é? Desenvolvendo os dons. Exatamente, não tem. Não consegue sentir o que os outros sentem. Amém? A vida sexual é um problema. Tem pessoas presas nisso. São frígidos. Agora tem uns que são demais, viu, irmãos? Também é aprisionamento. Assiste muita coisa pornográfica, não é? Fez muita coisa errada e não foi limpo, não foi liberto. Aí é 24 horas, são chamados de maníacos.
É prisão também. Tem que ter equilíbrio. A vida não progride. A pessoa está paralisada, como nós lemos. Salmos de número 40, versos 1 e 2. Não avança. Não avança, irmãos. Porque às vezes o inimigo, como ele é ludibriador, ele dá uma soltada. Amém? E você dá uma avançadinha. Daqui a pouco você volta tudo para trás. Porque precisa ser liberto. Amém? Diga assim, amém. Amém. Causas de aprisionamento espiritual. As causas são várias. Traumas, como já foi citado, terríveis. Amém? Crianças rejeitadas no ventre e nascem. Tem mãe que tentam provocar o aborto. O bebê nasce. Ou bebês que são abandonados. Eles nascem e são jogados. Não é? Isso é notícia que a gente, olha, todo dia tem. Nasceu, jogou no bueiro, enfiou no saco, jogou de lixo, jogou no lixo, não é? Ele jogou aqui, nós tivemos o caso, né? A moça colocou, vamos ser crente, todo mundo ficou sabendo, não é? Colocou, acabou de ter o bebê e levou lá, saiu da maternidade de Lorena, levou para o supermercado Chibata, né? E colocou embaixo de um carro. E aí viram e conseguiram resgatar a criança. Né? Deu processo, deu várias coisas e tudo. Mas o que é isso? A mãe já estava aprisionada na rejeição. A mãe estava numa prisão de rejeição. Por isso ela transferiu para o filho que estava nela. Para a filha, né? Era uma menina. É uma menina. A menina já está com a mãe. Né? Nós conhecemos a irmã. Crente, né? Os cristãos. Então nós vemos que uma vez livre, sempre livre. Uma vez salvo, sempre salvo. A primeira palavra que foi pregada aqui sexta-feira, o pastor Altair citou, foi direcionado, né, a mensagem foi direcionada no texto lá, não deis lugar ao diabo em Efésios. Deu lugar, ele vai atuar. Se deu lugar, como todos nós damos, irmãos. Todos nós damos lugar no dia de fraqueza, no dia de desespero, no dia de ira, no dia de mágoa, no dia de revolta, no dia de fraqueza. Nós damos lugar para o inimigo, sim, numa palavra lançada, amém? Numa atitude, num gesto, nós damos sim. Não escapa nenhum aqui. Ou escapa. E agora tem lugar. Tem lugar, irmão, tem jeito. Amém? Tem estratégias de batalhas para você remover tudo isso das mãos do inimigo, para você resgatar tudo isso no nome de Jesus. Aleluia, a palavra nos ensina. Aleluia, a palavra nos ensina a vencer. E é pela palavra que nós vamos vencer. É aplicando a palavra de Deus. Aleluia. Eu posso estar pregando aqui um ensinamento para alguém que nunca ouviu isto, mas eu estou pregando palavra. Eu estou ensinando o que está escrito na palavra. Amém? Então as pessoas, elas ficam nessas situações de aprisionamento. Amém? Já viu pessoas aprisionadas no computador? Não é que as pessoas hoje até falam assim, olha, é um nóia de internet. Não é mais o nóia do crack. É nóia da internet. Não, irmãos, a pessoa passa a noite inteira no computador. Todo dia ela dorme o dia inteiro. O que o viciado em droga faz? Ele passa a noite inteira usando droga. No outro dia, ele dorme o dia inteiro. Pessoas aprisionadas. Um numa situação, outro na outra situação. Amém? Casos de bullying. Né? Mexem com a pessoa. Oh, seu esqueleto, Olivia Palito, né? O gordo baleia, sabe? Oh, seu burro, palhaço, idiota, imbecil, não vai dar pra nada, não serve pra nada, inútil, incapaz, e por aí vai. Vai, né? Apelidinhos. Orelhudo, toca o gijo, narigudo, ladrão de oxigênio. É horrível, a gente ri, mas é horrível. Horrível, né?
Aleluia. Pessoas que fizeram viagem astral ontem, foi ensinado aqui para nós, não é? Sobre nova era. Consagração a entidades espirituais, irmãos, associados. Aí vem para a igreja, com a ideia. O demônio age, a entidade age na pessoa, age. Mas não manifesta. Sabe que o diabo não quer manifestar? Porque se ele manifesta, ele é descoberto. Daí começa a batalha em cima dele. E ele tem que ir embora e ele vai. Mas para ele é mais interessante ficar quietinho, escondido. Pessoas que se envolveram com o espiritismo, foram envolvidas. Chegou na igreja, tem que ser ministrador. Só que eles chegam, irmãos, chegam cheios de vontade. Às vezes, tem dons natos, não é? Tem talentos. E nós, pastores, queremos que todos trabalhem na obra. E às vezes nós nem temos quem trabalhe. Aí chegou esse, vamos catar esse mesmo. Na igreja está começando agora, pega esse, pega aquele. Daqui a pouco começa a dar B.O. É questão de tempo. É rolinho aqui, é rolinho ali, é confusão lá. Aí dá uma parada, tudo bem. Daqui a pouco começa de novo. E o diabo, ele é estrategista, ele é astuto. Só que existe um dom chamado discernimento dos espíritos. O espírito que é o verdadeiro, o Espírito Santo, o espírito de engano mentiroso. Daqui a pouco, coisa de tempo, pouco, o Espírito Santo começa a revelar e mostrar. O mundo espiritual, ele é descortinado para aqueles que buscam a Deus. E Deus mostra. Amém? Não são pessoas ruins, não são. São pessoas boas. São pessoas que aceitaram Jesus. E Jesus veio para curá-las também. Quando nós chegamos na igreja, nós éramos como? Você lembra como você chegou? Amém? Nós lembramos. Amém? Não é para ficar voltando no passado. Mas de vez em quando é bom a gente lembrar de onde Jesus nos tirou, aonde Ele nos colocou e para onde Ele está nos levando. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então existe uma chave. Agora eu vou mostrar para vocês assim, como que é um cativeiro. Amém? Vou mostrar para os irmãos como que é um cativeiro, né? O mundo espiritual. Então, por exemplo, a pessoa, se tem, né, alguns exemplos aqui dos amados. A pessoa, nós somos, aí 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, está escrito que o mesmo Deus de paz nos santifique, que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então veja só. Nós temos corpo, ossos, sangue, né? Essa é a nossa estrutura. Nós temos espírito e alma dentro de nós, tá certo? Então o demônio, ele ataca a alma. A alma existe dentro de nós, tá certo? Onde a alma ninguém sabe, tá certo? Mas existe a alma. A Bíblia fala que a alma e o espírito é muito junto, está em Hebreus 4:12, né? É muito junto. E que somente a palavra de Deus divide. Somente a palavra de Deus sabe onde a alma e o espírito. Então assim, uma alma muito doente, ela adora a Deus. Então, ela não adora a Deus, ela louva a Deus. Ela não adora. Ela louva, ela se expressa, ela tem chiliques, ela tem gritinhos. Não estou falando que você dá seu gritinho, você está na alma, não é isso? Tá bom? Estou falando de alma doente, certo? Então assim, a alma doente, a alma presa, ela é problemática ao quadrado. Ela dá apetite. Ela está bem, daqui a pouco é picos, entendeu? Ela está legal, daqui a pouco é desmorona. É natural
seu dia está bem, o seu dia está mal, é natural. Mas constantemente não é natural, é problema. É como uma onda. Tiago fala sobre isso, né? É como uma onda impelida pelo vento. Vai e volta. Ânimo dobre. Não é constante. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou pulando, dando gritinho, amanhã eu estou. Problema, irmão. Estou falando quando é constante, tá? Tem dia que a gente está pulando, dando gritinho, olha aqui, a gente está mal mesmo. Foi um dia mal. A Bíblia fala que basta cada dia o seu próprio mal. O dia que é 13. Não é? Então, filho, olha só. A alma doente, a alma é uma substância, tá certo? E ela pode ser partida. Tá bom? Ela pode ser partida. Na palavra, em Isaías capítulo 7, fala assim, que o inimigo veio contra Judá, e Judá foi partido. Tá bom? Foi partido, e vou ler, porque essa palavra é muito profunda, é muito interessante esse texto, Isaías 7, 9. Isaías capítulo 7. Que coisa rica, esse texto é um texto de revelação, amados, de libertação, de alma. Então olha só, Isaías capítulo 7, versículo 6, diz assim o inimigo sírio: vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, ou seja, tira a paz dele, e rebatamo-lo, rasgamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Amém? Então aqui, espiritualmente falando, Judá simboliza um reino, né? A gente sabe que as nações foram divididas, a nação de Israel foi dividida em dois reinos, Judá e Israel. Amém? Judá aqui simboliza uma parte que foi para cativeiro, por causa de brigas e contendas lá no Velho Testamento, eu não vou entrar no assunto que não é nosso tema hoje. Amém? Mas foi dividido. Então você veja uma alma, amém? Que foi atormentada, perseguida pelo inimigo, e ela foi dividida. Então a alma ela pode ser dividida. E o inimigo reina nela. E fala assim, ó, vamos colocar no meio dela o filho de Tabeal. E Tabeal significa não serve para nada. É isso que significa. Amém? Nos estudos teológicos. Então uma pessoa com a sua alma muito aprisionada em cativeiros diversos, ela não faz muita coisa, ela não progride, ela tem até talento, ela tem até vontade, ela até é benção, ela tem jeito para coisa, mas ela não vai, ela está presa, ela dá um passo para frente, quando ela pensa que rompeu, ela estaciona. Ou então quando ela dá 2 passos, ela volta para trás, ela fica no mesmo lugar. Porque ela foi inutilizada por esses lugares onde ela foi presa. Então a rejeição, por exemplo, é uma área de aprisionamento terrível. Terrível! A pessoa rejeitada, amém? Ela pode estar no meio de uma multidão, ela se sente sozinha. Ela se sente abandonada. Ela se sente excluída pelas outras. Sabe? Eu passo perto deles ali, eu falo, boa noite, tudo bem, meu filho, a paz. Mas a irmã que está do lado, não é que eu não a vi, eu estava com tanta pressa, que eu falei mais rápido com ele. Mas ela tem uma alma presa na rejeição, fica super mal, sabe? Ela fica super triste. E às vezes nem volta mais para a igreja, porque aquela igreja não gosta de mim. Ah, o pastor não falou comigo, ele não gosta de mim. Ah, a pastora é enjoada, ela não olha na minha cara. Isso é sintomas de pessoas rejeitadas e que estão no cativeiro da rejeição. Isso é terrível. Então uma parte da alma dela foi rasgada. Porque talvez foi rejeitada no ventre da mãe. Ou porque talvez nasceu e foi jogada em algum lugar e alguém veio e resgatou. Então a rejeição aconteceu no ventre. E veio para Jesus e não foi liberto. Então dentro da igreja ele se sente rejeitado
outra igreja, é uma questão de tempo. Vai acontecer igual. É uma questão de tempo, vai para outra e vai, e vai, e vai. Enquanto isso não for tratado, eu sei que Jesus Cristo tem as suas multiforma e graça de agir. Eu sei que Ele tem. Mas tem pessoas que só vai ser liberto se passar por uma oração de abertura, de aprisionamento espiritual. Amém, irmãos? Porque isso acelera a nossa libertação. Olha só, nós chegamos à igreja, nos convertemos a Jesus, e a cada dia que você vem no culto, é um tipo de pregação que o Espírito Santo ministra para a igreja. Amém? Um dia vamos pregar sobre Santa Ceia, outro dia vamos pregar sobre prosperidade, outro dia vamos pregar sobre batismo com o Espírito Santo, outro dia nós vamos pregar sobre avivamento, sobre arrebatamento. Então nós temos, né, um manancial de graça e bênção de Deus para ministrar. Aí passa 2 anos, hoje a pastora pregou sobre libertação de alma. Você ficou 2 anos esperando a sua vez. Então, os ministeriados nesses tempos, e nesta graça, nessa unção de Deus, eles saem trabalhando assim. Então, as pessoas permanecem na igreja, as pessoas começam a dar frutos, as pessoas não se sentem mais úteis, elas começam a ser libertas mais rápido. Amém? Jesus Cristo, Ele gosta das coisas rápidas, irmãos, porque o diabo é rápido, ele é muito rápido. Por isso está escrito: desperta, ó tu que dormes. A igreja dorme, tem hora. A igreja fala: Deus sabe. Deus vai ver, Deus fará. Mas nós mesmos estamos lá, filhos de Tabeal, não servindo para nada. Você tem o Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo, aleluia, agir na tua vida. Espírito Santo, se eu estou preso, algum lugar me mostra. Eu não quero mais ficar preso nessa situação. Me mostra e me liberta, porque o Senhor Jesus veio para me libertar e eu não quero mais ficar preso nisto. Em nome de Jesus, que eu decreto uma vida nova e livre totalmente em Cristo Jesus. Aleluia. Na área de rejeição. Agora eu vou te falar uma coisa. Satanás anda sozinho? Não. Ele tem, amém, o pessoal dele, são principados, potestades, forças tenebrosas deste mundo, hostes da maldade. São agrupamentos de demônios. Ele tem uma equipe muito bem treinada, muito maldosa e muito eficiente. Não estou dando mérito a Satanás. Está em nós é maior. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso que nós temos que ser treinados pela palavra e usar o poder do Espírito para aniquilar as obras do mal, através do nome de Jesus. Amém? Então está lá a pessoa na área de aprisionamento. O inimigo conseguiu prendê-la na área de rejeição, mas como a parte da alma dela levou ela lá. Então ela não consegue fazer nada, ela é inútil. Às vezes ela faz, às vezes ela faz, às vezes faz mais ou menos, às vezes faz bem feito. Para, vamos para trás, como eu já expliquei. O que ele faz para manter a pessoa presa? Eu vou só explicar para você. Uma prisão física, está lá. Tem o delegado, tem os carcereiros, tem os guardas, tem algemas, tem chaves que fecham as celas, né? Tem cartões magnéticos nas prisões mais evoluídas, com uma tecnologia mais avançada de edificação. Então, no mundo espiritual, a mesma coisa. Tá certo? Então está lá o prisioneiro do inimigo porque foi encontrado direito legal na área de rejeição, ou morte, ou qualquer outra área. Aí o inimigo rasga a alma e leva para lá. No momento que foi dado o direito dele entrar naquela vida, ele leva lá. Ele coloca vários guardiões demoníacos torturando aquela pessoa. O que nós aprendemos aqui? Conforme nós estamos no mundo físico, nós estamos no mundo espiritual. Vocês compreendem? Então, está lá os guardiões. A pessoa está ali lá, sendo torturada, na rejeição.
Aí você, que já foi curado, liberto, tomou posse da sua chave espiritual, amém? Você entra em oração quando você está ministrando sobre aquela vida, ou na sua própria vida. Amados, quando Deus me deu esse ensinamento, foi um ensinamento muito difícil para mim, por causa do entrave do inimigo querendo me roubar isso, né, que é a missão dele. Mas quando Deus me deu vitória, o Espírito Santo me mostrou, pela misericórdia de Deus, muitas áreas de aprisionamento da minha vida, muitas que vieram de infância, que vieram de ventre, que vieram de situações de pessoas. Eu fiquei, amados, meses ministrando auto-libertação em mim, porque Deus tinha me dado um ensinamento. Eram coisas horríveis, irmãos, que eu sentia, e eu já era esposa de um pastor para a glória de Deus. Porque é chamado ser esposa de pastor, irmãos, é chamado, porque mulher de pastor, ela é apontada o tempo todo. Ela está gorda, ela está barriguda, ela está feia, e ela não sabe cantar, e ela não prega nada. É esse tipo de crítica. Eu sei que aqui essa igreja me ama. Aleluia! Glória a Deus! Mas levou tempo para conquistar. É chamado, é exigido. Ele é auxiliar. Né? Ele é auxiliar, esposa, auxiliar. Quando é um chamado pastoral, é exigido mais, cobrando mais. Então eu fiquei meses, amém? Orando e saindo das prisões pelo Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo. Amém? Obrigada, Rafa. Então, olha que bonito. Amém? Então foram muitas situações. Mas foi um aprendizado. Por quê? Porque Jesus precisou me treinar primeiro, precisou me ensinar primeiro, precisou me libertar primeiro, para depois eu ministrar sobre a vida de outras pessoas. Amém? Para depois eu trabalhar sobre a vida de outras pessoas. Certa vez eu estava no relógio de oração e Deus me mostrava uma igreja aprisionada, com o seu pastor e o seu rebanho. O Senhor falava assim: esta igreja está aprisionada no cativeiro do orgulho. Isso é grave, irmãos. Sabe por quê? O orgulho precede a queda. Nós louvamos aqui que ele cresça ou diminua. Está escrito em João capítulo 3:30. Amém? A inspiração deste louvor foi inspirada neste texto bíblico, João 3:30. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, uma igreja presa no orgulho, o seu pastor e o seu rebanho, a tendência era esta igreja cair. Porque o que a Bíblia diz, a soberba, o orgulho precede a queda. Então, antes da pessoa cair, vem o orgulho nela. O orgulho se manifesta e ela não toma uma atitude, então ela vai cair. É a tendência, é a Bíblia dizendo. E aquela igreja toda, e era um relógio de oração. Eu já estava orando fazer um tempo bom. Então assim, eu fiquei apreensiva. Eu falava: Jesus, libertar uma pessoa, o Senhor já me ensinou, mas libertar um pastor e uma igreja é muito difícil. Aí o Senhor me exortou, Ele falou: desde quando que você libera? Você é uma ministradora de libertação. Mas o libertador supremo sou eu. Amém? Amém, amados? Amém. Glória do Senhor. Então, os espíritos guardiões, eles ficam ali naquele local. Como fazer a libertação? Amém? Nós temos que depender totalmente do Espírito de Deus. São regiões escuras, são regiões ruins, hostis, onde Satanás teve acesso e domínio, porque foi dado o direito legal a ele. Então você dependa do Espírito Santo. Amém? Peça para Ele na tua frente. Ele vai. E Ele vai te mostrar onde
porque em qual situação você se encontrou, ou alguma situação da sua vida, você foi aprisionado. Ele mostrou. Você tem o que na mão? A chave. A chave que abre portas ou te abre portas. Amém? E se você não conseguiu pela fé receber a sua chave, Jesus Cristo é aquele que abre porta com a presença dele. Ele chegou, viu, irmãos? Ele chegou, as muralhas caíram, aleluia. Ele chega, montanhas se movem, louvado seja Deus. Ele chega, os ferrolhos se abrem, aleluia. Então dependa dele. Jesus, o Senhor abre. Então eu não vi essa chave que o ministrador falou, a ministradora falou, eu não vi. Então o Senhor abre, por favor, eu preciso. Humildade, irmãos. Aqueles que se humilham, Deus o exalta. Ai, eu não acredito que eu quero nem saber, que ele faça. Não é assim. Amém? Amém. Glória. Aí ele te mostra. Ou se ele não te mostrar, você sabe em qual área da sua vida o negócio está ruim. Você sabe em qual área da sua vida está travado. É notável. É perceptível, é óbvio. Você fala, é aqui que eu estou amarrado. É aqui que eu estou atado. Então é aqui que você vai entrar com a oração de libertação da sua alma. Aleluia. Amém? Aí você identifica os espíritos guardiões. Anuncia o nome deles. Se é rejeição, é claro que o rejeição está ali. É óbvio que o abandono está ali. É notável que o solidão está ali. Que o tristeza está ali. Que muitas vezes o revolta está ali. Você sabia que uma pessoa que ainda não foi curada, liberta de rejeição, ela tem dois sintomas? Ou ela é muito detonada, ou ela é muito assim. É dos dois juntos. É assim. Então, antes que me firam, antes que me rejeitem, eu já vou atacar. É defesa. Ou então é uma pessoa totalmente retraída, inibida, escondida, encolhida. Amém? Então, tem demônios ali, são chamados de guardiões espirituais, ou você chama de demônio. Amém? Você vai o quê? Mudou a situação. Você detectou, agora é você que vai prender ele. Agora é você que vai aprisioná-los. Aleluia. Chega de prisão. Jesus me ensinou como faz. E eu vou viver a palavra que foi me ensinada. Eu vou aplicar a palavra. Eu não vou só ouvi-la, mas eu vou vivê-la. Aleluia, eu vou praticá-la. Aleluia. Você usa corrente, você os prende, você os amarra no seu nome. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eles são acorrentados. Louvado seja Deus. Amém. Aí você começa a se sentir mais livre. Aí você começa a se soltar. Nós falamos aqui sobre os anjos. Que os anjos de Deus estão amando de Deus a nosso respeito. São ministradores de Deus. Para trazer coisas boas de Deus para nós. Levar até as nossas orações a Deus. Amém, amados? Amém. Então, você peça auxílio a um anjo. Você pode pedir. Senhor, eu vi um anjo específico para esta situação. Amém? Que esse anjo ajude todas as partes da minha alma que foram cortadas e que foram aprisionadas. Amém? E onde que nós temos que estar por completo, irmãos? Gozando das bênçãos de Deus, de harmonias na nossa vida, nas regiões celestiais com Cristo, assentados, recebendo todas as bênçãos que nos são cabíveis e de direitos conquistadas pelo Senhor Jesus Cristo, o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. Isso é de direito nosso, porque nós cremos e permanecemos na presença dele.
Amém? Então é lá que nós temos que estar espiritualmente. Fisicamente estamos assentados em lugares terrenos, sim, fisicamente, mas espiritualmente nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então nós somos removidos desses lugares para estar com Cristo. Amém? Vamos orar? Bom, vou efetuar de uma maneira bem simples. Amém? Você vai depender, como sempre tem dependido, totalmente do Senhor Jesus, amém? Do Espírito de Cristo, para fazer tudo na tua vida, na nossa vida. Amém? Você vai identificar uma área de aprisionamento na sua vida. Amém? Não precisa ficar identificando múltiplas áreas. Se alguém não detectar nenhuma, mas sentir que tem alguma, você pode vir aqui depois para ser ministrado. Amém? Pessoalmente. Mas vamos fazer no coletivo. Você vai identificar uma área de aprisionamento na sua vida. Senhor, a minha área de aprisionamento, eu creio que é solidão. Eu creio que é rejeição. Eu creio que é abandono. Eu creio que é medo. Eu creio que é insegurança. Eu creio que é agressividade. Eu sou agressivo. Eu creio que é compulsão. Eu sou compulsivo. Eu creio que é derrota. Eu não consigo vencer em nada. Nada dá certo. Eu creio que é escuro. Eu tenho medo de escuro terrível. Eu creio que é tempestade. Quando eu vejo uma tempestade armando, se eu pudesse me esconder num buraco e tapar tudo, eu ficaria ali. Olha só, as inclinações nossas. Amém? Eu creio que é enfermidade. Eu vivo doente. É mais doença do que saúde. Amém? Eu creio que é inveja. Eu creio que é ciúmes. Amém? Você vai detectar a sua área de aprisionamento. Você pode até fechar os seus olhos, se você quiser. Amém? E então você vai identificar os espíritos guardiões, ou seja, os demônios que te aprisionam. Você pode fazer isso, você tem unção para isso. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, te conduzindo, te direcionando. Amém. Amém. Agora você vai mandar embora esses espíritos invasores, esses espíritos que têm mantido você preso numa região de cativeiro. Amém? Eu quero, por favor, por gentileza, os ministradores aqui, os intercessores aqui, por favor, os pastores, por favor, por gentileza. Amém? Vocês ficam de frente para a igreja. Amém? Agora você mesmo, tá bom? Você vai tirar tudo aquilo que te amarra. Amém? São intercessores que tem intercessão. Aquilo que te amarra. Você toma da espada do Espírito nas duas mãos. Amém? Aquilo que te amarra, que te bloqueia, que te atrapalha. Aquela corrente que parece que te aperta. Aquilo que te sufoca. Aquilo que te deixa numa situação que não muda. Faz 5 anos que está assim, não muda. É 5 anos que não acontece, Jesus. Parece
disso. Amém? Você vai cortar agora. Um ato profético. Você pega e dá a espada no Espírito. Corte as amarras. Amém? Amarras dos seus pés que não te deixam avançar. Está te prendendo. Corta, arranca. Em nome de Jesus. Corte dos seus pulsos, dos seus braços, aquilo que não te deixa conquistar, aquilo que não te deixa vencer, aquilo que não te deixa avançar. Corte em nome de Jesus Cristo. Arrebente as amarras, as correntes malignas. Não aceite mais isso na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele veio para te libertar, Ele veio para libertar os cativos. E ela vassouriando, né? Agora vassouriando, oh, aleluia! Se você sente alguma coisa amarrada, fechada na sua vida, tome da chave espiritual e abra. É como um cadeado que me prende, que me fecha, que me trava. Abre a chave espiritual, mas eu não consigo, pastora, visualizar a chave. Eu não consigo visualizar, eu não consegui receber pela fé. Jesus, a presença do Senhor Jesus Cristo, abre qualquer cadeado, abre qualquer ferradura, ferrolho, abre qualquer porta emperrada, enguiçada, travada. Ele abre a presença gloriosa. Aleluia! A lava cheia de canto da minha ganha. Olha para a lava cheia da minha súbia. Olha cantando da minha ganha. Não aceite mais. A lava súbia de canto da minha súbia. A lava na ganha, súbia de rasca, a lava na ganha. Lute, guerreie. Você é um guerreiro de Deus. Não aceite as prisões jamais na sua vida. A lava na súbia de minha cheia da ganha. Olha para a lava cheia da minha súbia. Sim, sim, é o Senhor Jesus que liberta. Ela te como na ganha, súbia de minha. Aquilo que amarra a tua mente. Muitas vezes, amados, são colocadas espiritualmente em nossas cabeças coroas malignas, coroas de imundice. Muitos de nós viemos da idolatria. Não é? A palavra fala que quem um dos regedores da idolatria é a rainha dos céus. É um principado acima das senhoras, acima das senhoras, dos espíritos senhoras. E é cravada uma coroa na nossa cabeça que traz pensamentos ruins para nós muitas vezes, que nos engana, que mente para nós. E a palavra do Senhor diz que nós temos uma coroa de santidade. Eu sei que existem várias coroas, a coroa da salvação, o capacete da salvação. Mas em Êxodo fala que o sacerdote ele recebe uma coroa, aleluia, de santidade. E ela vai subir. Então você vai arrancar essa coroa maligna da sua cabeça pela fé. Você vai arrancar. Em nome de Jesus, arranca agora! Em nome do Senhor Jesus! E lança no abismo onde Jesus quiser que vai isso! Fora da sua cabeça! Fora! Em nome de Jesus Cristo! Toda perturbação na nossa mente que vem, todo pensamento vacilado que vem, são prisões da nossa mente. É o demônios controladores de mente que nos aprisionam nos pensamentos. Coisas que disseram contra nós que ficaram presos na nossa mente. E a mente é nossa alma, é nosso intelecto. Arranque em nome de Jesus. E coloque agora a sua coroa de santidade. Aleluia. Muitos não conseguem prosperar, irmãos. Tem um manto de miséria, uma capa de miséria cobrindo a sua vida. E nós não podemos aceitar mais, porque nós estamos sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Por isso toda capa de miséria, como aquele cego de Jericó tinha uma capa, simbolizando a sua miséria.
miséria, a sua indignação, a sua incapacitação, e tinha que esmolar, e ficava jogado na beira de um caminho, sozinho, abandonado, numa prisão terrível, de solidão, de miséria, de pobreza, de angústia, de dependência alheia. Mas quando Jesus chegou para o libertar, ele foi liberto e passou a depender totalmente de Jesus. E ele lançou por terra aquela capa de miséria. E muitas vezes o reino dos céus ele coloca sobre nós uma capa de miséria. E nós vivemos em misérias espirituais, misérias financeiras, misérias emocionais, misérias de várias ordens. Então você não vai mais aceitar essa capa que esses guardiões colocaram sobre você. E você vai arrancá-la. E você vai rasgá-la. E você vai jogá-la para o abismo, para onde Jesus quiser. Glória a Deus. Comece a pegar essa capa agora, nas suas costas, espiritualmente. Coloque suas duas mãos nas suas costas e arranque agora. Arranque essa capa agora sobre as suas costas. Arranque agora essa capa. Porque o reino dos céus é um espírito mentiroso. Ele mente para você que você pode, que você é rainha, que você é rei, que você tem poder. Mas é mentira. Ele põe miséria, ele põe engano. Arranque agora. Use as suas duas mãos que ainda não usou. Mão direita, mão esquerda sobre o seu ombro, onde a capa fica. Por favor, desperte. E arranque agora. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Arranca a capa da miséria agora. E lança por terra. Rasga, pica e joga no abismo. Joga no fogo. Joga no lago de fogo. Em nome de Jesus. Isso não te pertence. Se declare livre. Se declare um ser ereto. Um ser digno de andar na presença do Altíssimo. Você não vai andar mais curvado. Você não vai andar mais derrotado. Você não vai mais andar caído. Você vai andar erguido. Porque você é filho do rei. E o filho do rei dos reis, a filha do rei dos reis são príncipes, príncipes de Deus. Aleluia. Agora você vai fazer um ato profético. Mais um. Aleluia. Você vai sair do seu lugar, você vai arrumar algum espaço. E você vai dar alguns passos para frente, simbolizando a sua liberdade. Você não está mais preso num lago. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado. Não está mais preso. Você vai sair do seu lugar. Você vai caminhar. Arrume espaço para você. Caminhe por esta igreja, caminhe desta noite. Aleluia. Se você não conseguir sair do seu lugar, nós vamos ministrar na tua vida. Você sai e se declare livre. Você sai e se declare liberto. Você sai e caminha. No nome de Jesus Cristo, aleluia. Porque o Espírito de Deus está sobre você. Porque o Senhor te ungiu, aleluia, para pregar boas novas aos mansos. Ele te enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Se houve alguém aqui que andou alguns passos, mas travou em determinado momento, mas se sentiu estranho em algum dado momento, você vai vir até aqui à frente. Nós vamos fazer uma ministração específica para você. Amém? Agora os que conseguiram caminhar livre, né? Aleluia! Verdadeiramente, se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sois livres. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará.